iniciar esse vídeo aqui com muitas informações do Fluminense. O Fluminense está classificado na Copa Sul-Americana em primeiro lugar, jogou bem contra o Once Caldas, administrou durante a partida, a torcida gostou. E saiu informação que o Fluminense quer reforço uruguaio, jogador que já foi de seleção, já jogou aqui no Brasil, Nico Lopes. E tem confirmação da informação que veio lá do Uruguai e eu vou falar. Valores não vão assustar porque eu acho bem plausível dessa negociação acontecer. Então fica comigo aqui porque você vai ficar sabendo das últimas notícias do Fluminense. Tem os confrontos aí dos playoffs da Copa Sul-Americana também. Você sabe contra quem o Fluminense na Copa Sul-Americana jogaria o segundo jogo fora? Eu vou informar a você aqui também. Deixe seu like, ative as notificações para ajudar o nosso canal. Eu vou começar falando aqui da classificação do Fluminense. Ó o Fluminense bonito na foto aí, em primeiro no grupo F, 13 pontos em 6 partidas, foram 4 vitórias, um empate, uma derrota. O Fluminense jogou aí a metade da fase de grupos com um time reserva. Conseguiu administrar muito bem. Falei muitas vezes aqui, cara, o Fluminense tá fazendo o correto, a gente não tem um grupo numeroso, o grupo permitiu que o Fluminense colocasse reservas e pontuasse, só perdeu para o San José mesmo lá na altitude, de resto o Fluminense pontuou fora contra a União Espanhola, venceu o San José em casa, então, cara, a gente viu, o Fluminense ganhou fácil ontem, o Once Caldas ficou em primeiro, em nenhum momento eu tive dúvidas que o Fluminense seria o primeiro na Copa Sul-Americana, porque a gente viu já na estreia contra o Once Caldas que era a equipe mais forte do grupo, tirando o Fluminense, obviamente, que a gente iria enfrentar, e foi um jogo bem tranquilo, os dois jogos, tanto em Manizales, tanto aqui no Rio de Janeiro. Então o Fluminense fica em primeiro, o Once Caldas em segundo, União Espanhola ficou em terceiro aí, venceu o San José. E aí, aproveitando que eu tô falando aqui da Copa, da classificação do Fluminense, da Sul-Americana, gols aí do Martinelli e do Kevin Serna, já tem a definição dos playoffs da Copa Sul-Americana, tá? Por quê? A gente vai ter os confrontos aí, a gente ainda não sabe quais os chaveamentos vão enfrentar os times que já estão garantidos nas oitavas. O Fluminense foi o único brasileiro da Copa Sul-Americana a passar em primeiro. Os outros times, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, vão jogar o playoff. Inacreditável, né? Se a gente parar para analisar que nos últimos anos o futebol brasileiro, né, mostrou ser muito distante aí das equipes da América do Sul. Olha os confrontos aí que já temos para os playoffs: Alianza Lima e Grêmio, Bulu Bulu e Once Caldas. Eu acho que o Once Caldas pegou um dos times mais tranquilos aí. Bucaramanga e Atlético Mineiro, Bolívar e Palestino, Bahia e América de Cali, Independiente del Valle e Vasco, Universidade de Chile e Guarani do Paraguai e Central Córdoba e Cerro Largo do Uruguai. Das equipes que vieram aí da Libertadores, gente, assim, para mim a equipe mais chatinha, assim, que eu vi que impôs mais dificuldades foi o Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo, né? Não passou no detalhe ali, né? Não era nem o favorito para passar e iniciou a última rodada em primeiro, acabou perdendo para a LDU lá em Quito e acabou saindo por causa do saldo de gols, mas a gente tem o Del Valle que vai enfrentar o Vasco, que para mim o Del Valle é favorito nesse confronto. Você tem o Bahia ali, né? Equipe brasileira, né? Pode impor dificuldade. E a Universidade de Chile, porque é um time grande, né? E o Alianza Lima surpreendeu em ficar em terceiro também, é um time grande lá no Peru, e o Grêmio não tá tão bem assim, né? É importante lembrar que os times da Sul-Americana decidem em casa, então isso também pode pesar a favor, mas temos alguns times aí, mas eu ainda continuo achando que o Fluminense é um dos grandes favoritos diante desse cenário aí, dos clubes que vieram da Libertadores e que já estão nas oitavas, a vencer a Sul-Americana. Eu só não cravo aqui que é o grande favorito, porque teremos alguns meses ainda
para iniciar os playoffs, iniciar as oitavas. A gente tem que ver como o Fluminense irá chegar lá. A gente sabe que vira a temporada para a maioria das equipes sul-americanas, podem reforçar as equipes, tem mudanças e etc e tal, mas se continuasse hoje eu falaria, cara, o Fluminense é o grande favorito a ganhar essa Copa Sul-Americana, mas enfim, vamos deixar a coisa acontecer, porque realmente o panorama tá bem interessante para o Fluminense nesta competição. Então tá aí informações do Fluminense classificado, dos playoffs. Vai ter o sorteio, tá? No dia 2 de junho. Já pra gente saber qual desses confrontos aí, o vencedor de qual confronto enfrenta o Fluminense, bonitinho e tal. E aí a gente vai ter um pouquinho até mais de clareza dentro da competição. Só para concluir aqui essa primeira informação, o Fluminense foi o quarto melhor time da Sul-Americana na fase de grupos. O Fluminense só não decidiria em casa, né, até a semifinal contra o Mushuc Runa, do Equador, o Huracan, da Argentina, e a Universidade Católica também do Equador. Essas equipes foram melhores na pontuação na Copa Sul-Americana. O Mushuc Runa foi o melhor, né? E o Huracan e a Universidade Católica aí fizeram 14 pontos. O Fluminense fez 13. Então, as únicas equipes que o Fluminense jogaria o segundo jogo decisivo fora seriam essas 3 equipes. Então, também a gente tem que observar o chaveamento aí. O Mushuc Runa realmente foi a grande surpresa, cara. A grande surpresa aí da Copa Sul-Americana, que é um time que eu realmente não conhecia e fez uma grande campanha, inclusive no grupo do Cruzeiro. Saiu invicta, saiu sem perder nenhum jogo, gente. 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate. Realmente foi uma campanha bem legal. Então fica aí essas informações completinhas para você que tá ligado nesse vídeo. Renato Gaúcho, em coletiva, foi questionado pela Central Fluminense sobre a situação do Keno, e ele foi bastante claro aí, fez revelação importante. E, claro, você vai acompanhar agora a pergunta do nosso repórter na coletiva de Fluminense 2, Once Caldas 0 para Renato Gaúcho. Saca só. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense foi o único clube brasileiro a se classificar em primeiro na Sul-Americana. Isso, acho que naturalmente vai trazer um favoritismo para o Fluminense na próxima fase. Queria saber como você encara esse favoritismo que o Fluminense vai passar a ser considerado agora. E queria que você comentasse rapidamente sobre a situação do Keno, que é um jogador que tem ficado fora dos jogos, se preocupa, se tem alguma previsão. Não, o Fluminense, qualquer equipe não pode ser considerado favorito, independente da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Nós passamos em primeiro lugar porque nós trabalhamos, fizemos as coisas certas e conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Isso não quer dizer que as outras equipes que não se classificaram, de repente tem mais 2 jogos para se classificar, agora vem as equipes fortes da Libertadores que não se classificaram. Não existe favoritismo no futebol. Eu acho que, eu sempre falo para vocês, eu vejo todos os jogos, é só vocês assistirem todos os jogos aí. Dessa competição, de outras competições. Quando eu falo que o futebol brasileiro está muito nivelado, é exatamente por isso. Um time de primeira tem dificuldade para vencer um time de terceira, quarta divisão. Entendeu? Ontem eu vi, não é que eu queira falar do adversário, mas ontem eu vi o Flamengo com quase 70 mil pessoas no Maracanã sofrendo. Entendeu? Então, a palavra favorito não existe mais no futebol. Ela não existe mais no futebol. Ela pode existir na cabeça de um ou outro jornalista que faz parte, na cabeça de um ou outro torcedor que faz parte. Agora, nós profissionais dentro do clube, de maneira alguma, não existe favoritismo. Até porque, eu falo, não tem uma equipe se destacando, atropelando todo mundo. Não tem mais, pode ver. Dificilmente você vê uma goleada hoje no futebol. Por quê? Porque está muito nivelado o futebol. Então, aonde que existe a palavra favoritismo? Não que você esteja falando, que você fez uma boa pergunta, mas não existe mais favoritismo. Esquece que não tem mais. Quanto ao Keno, ele vem tratando, ele vem treinando. Há uns dias atrás ele voltou para o campo, voltou a sentir. Eles estão tendo todo o cuidado com ele. Ele tem feito tratamento, voltou novamente para o campo.
E agora vamos esperar a reação do corpo dele, né? Ele que vai nos dizer se ele está 100% ou não. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto o departamento médico, como a preparação física, a comissão técnica. Ele que vai nos dar a resposta agora. Preparação do Renato Gaúcho, né? Ele traz essa informação aí que o Keno tá fazendo tratamento, voltou novamente pro campo. Agora vai ter que esperar a reação do corpo dele. Ele que vai dizer se tá 100% ou não. Basicamente aí a resposta é sobre o Keno do Renato Gaúcho. O Keno faz falta a nível de elenco. Uma opção interessante para entrar no segundo tempo. Acho que é um jogador que cada vez mais vai ser assim, um jogador para entrar no segundo tempo. Eu não vejo mais o Keno com vigor, com físico para ser titular do Fluminense. Eu já falei isso algumas vezes e eu volto a repetir. O Fluminense era para ter vendido o Keno naquela proposta do Vitória na temporada passada. Eu acho que cada vez mais o Keno vai ser essa situação física, porque é um jogador que sempre dependeu do físico e ele está com uma idade para a posição dele. É muito difícil a gente ver jogador de lado de campo que jogue, né, até os 40 anos em alto nível, né, que precise da velocidade. Então é uma situação que realmente o Fluminense tem que começar a considerar, já que não vendeu, a ter outras opções para que o Keno não seja um jogador que a gente ainda precise tanto para entrar no segundo tempo e mudar o panorama de uma partida, porque cada vez menos ele vai estar disponível, o corpo dele, a idade passa para todo mundo. Então isso é basicamente o que eu sempre falo aqui na Central sobre o jogador. À medida que os jogadores vão ficando mais velhos, o corpo vai falando, né? Ó, já não aguenta mais a carga de treinos, a carga de jogo a cada 3 dias, porque realmente, de fato, a idade passa para todo mundo, o corpo começa a reagir mais lentamente, a dar sinais de cansaço, né? Então, fica essa informação aí do Renato Gaúcho sobre o Keno. Outra pontuação, cara, que eu queria fazer aqui é sobre... lamentavelmente, a polícia militar, né, apareceu nos holofotes do jogo do Fluminense ontem, um ato revoltante na minha visão, tá? Torcedores do Fluminense cantando, se divertindo, e aí muita gente falou, mas não era pro torcedor estar ali em cima e etc e tal, mas cara, não tava tendo confusão nenhuma. Os torcedores estavam cantando, comemorando a vitória. Acho que é nesse tipo de situação que poderia ser contornado melhor. E simplesmente um policial chega e joga spray de pimenta na cara dos torcedores para dispersá-los. Um absurdo. Vou colocar aqui para vocês e deixa a opinião para vocês aí. O policial vai morrer! O policial vai morrer! Então tá aí, lamentavelmente a PM fazendo essa situação. Espero que o Fluminense busque saber quem é esse policial que fez isso e, enfim, a gente cobre por melhores policiais nos jogos do Fluminense, mais preparados para lidar com esse tipo de situação. Eu quero mandar um abraço para a galera que está acompanhando a Central Fluminense, esse vídeo, tá sempre acompanhando, manda um abraço. Desde já peço para você deixar o seu like, ativar as notificações, porque você vai nos ajudar a alcançar mais tricolores. Luiz Miguel, de Domingos Martins, Espírito Santo. Lauderan, de Brasília, Distrito Federal. Jovino, Goiânia, Goiás. O Adriano Branco, de Vila Velha, Espírito Santo. E o Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais. Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor. Comenta aí da onde que tá assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Notícia que eu considero bombástica, né? Por essa eu não esperava. O Fluminense quer reforçar o seu time, quer reforçar o seu elenco e tem interesse na contratação de Nico Lopes. A informação foi divulgada pelo jornalista Martim Charqueiro e foi confirmada pelo Globo Esporte, gente. Então, Nico Lopes
Fluminense tem interesse na contratação desse jogador. O Fluminense procurou o empresário e o Nacional do Uruguai para saber, né, como que seria essa contratação. A informação que tem é que o Nacional quer o pagamento da multa e, na minha visão, é bem plausível do Fluminense pagar, tá? A multa rescisória é de 1 milhão de euros, gente. Cerca de 5 milhões e 600 mil reais. Eu acho que se o jogador, né, sinalizar positivamente com esse interesse do Fluminense, a chance de ter negócio é muito grande. O jogador está com 31 anos e o Flu está aguardando aí a sinalização tanto do staff do jogador, tanto do Nacional, para tomar uma decisão quanto a um envio de proposta, né? O Fluminense, caso o Nico Lopes seja contratado, ele seria o 9º estrangeiro. Se todos estiverem disponíveis, o Fluminense teria que fazer um revezamento na lista de relacionados. Então, essa informação é muito importante. O Fluminense, sim, tem interesse no Nico Lopes, atacante do Nacional do uruguaio. E tenho números aqui do Nico Lopes nesta temporada, em 2025, nesse ano. Ele tem 19 jogos, 11 gols e 2 assistências. Os números são legais, são bacanas aí, né? 19 jogos, o cara participou de 13 gols no Nacional, né? Libertadores, ele fez 1 gol em 5 jogos. Na Liga Uruguaia, 13 jogos, 9 gols e 2 assistências, aí um destaque muito maior. E na Supercopa Uruguaia, 1 jogo, 1 gol. Então tá aí assim distribuído esses 11 gols em 2025 do Nico Lopes, carinhosamente chamado de El Diente. Já jogou aqui no Inter, já tinha passado no Nacional anteriormente, jogou no Tigres do México. Então é um jogador conhecido, é um jogador maduro que o Fluminense entende que agregaria nesse elenco, nesse time. Ele chegou a fazer o gol na Libertadores, foi contra o Bahia, né, recentemente, né? Se eu não me engano, tem 2 semanas isso, na Fonte Nova, na vitória do Nacional por 3-1. Então é um cara que tá nativo, é um cara que tá jogando. E é o que eu sempre falo aqui na Central Fluminense. O Nico Lopes se destacou muito lá em 2016, tanto é que o Inter contrata ele depois. E aí, cara, quase 10 anos depois, o Fluminense tá indo atrás do Nico Lopes, né? O cara se destaca lá atrás, aí anos depois o Fluminense vai atrás desse atleta. Assim, o Nico Lopes é um cara de altos e baixos. Qualidade ele tem. Se você vê um jogo do Nico Lopes, sabe que ele tem uma qualidade ali na canhota, mas não sei se é um cara para mudar. Não é um cara, não enxergo que seja um cara para mudar o patamar do Fluminense, mas acho que ele ajudaria muito mais do que o Canópio, por exemplo. Acho que ele é mais jogador, né? Já mostrou ser mais jogador que o Serna na carreira, né? Tem um refino maior, né? Tem uma veia goleadora que eu gosto, é um jogador que, apesar de jogar pelo lado, pode jogar centralizado, e aí eu acho que essa que é a parada, né? Quando não tiver o Cano, a gente tem o Everaldo, e você trazendo o Nico Lopes, tem essa opção mais rápida, né? De um jogador que gosta de espaço, ataque o espaço pode ser uma possibilidade interessante para o Fluminense jogar por dentro também. Então, são essas nuances dessa possível contratação. Pelo que a gente tem, pelo valor, cara, eu não acharia ruim, tá? Eu não acharia ruim. Claro que não é um jogador que vai chegar e vai ser o cara do time, mas eu acho que pode ajudar mais do que outros pontos. E considerando a situação financeira do Fluminense, um cara que vai custar 5 milhões de reais e é um jogador que tá com bons números na temporada, a gente já conhece, já teve destaque, eu não acharia ruim, cara. A gente pagou mais de 20 no Freitas. Porra, o Nico Lopes por 5 milhões de reais, eu acho que seria uma contratação ok. Assim, de tipo, cara, beleza, acho que é um cara que pode agregar, pode ajudar, né, encaixar nesse time e ajudar o Fluminense na temporada. Mas, repito, acho que o Fluminense precisa de jogadores para dialogar melhor com o John Arias, caras de qualidade que cheguem para ser titulares de fato. Acho que o Nico Lopes tem essa possibilidade, sim, de ser titular do Fluminense para jogar em uma das pontas. Ele é canhoto, então de repente botar ele na ponta direita, a Aranha vai para a esquerda, enfim, montar alguma coisa, ou o próprio Nico Lopes jogar
mais por dentro, como um centroavante, um falso 9, não sei, ele já atuou assim várias vezes, né? Não seria novidade, mas de fato, repito, é um jogador que pelo preço, pelo momento dele que é bom aí no Nacional, tem bons números na temporada, pelo que a gente já viu, ele já se destacou outras vezes, pelo valor, juntando com o valor que o Fluminense investiria, não seria uma contratação ruim na minha visão, mas deixo os comentários para você, torcedor tricolor. Muito obrigado pela sua audiência até aqui nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.